para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para Ele São todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei se você sabe, querido, mas Ele está vindo. Ei, Ele está vindo. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você não está com sede de Deus, Ele não pode dar essa água a você. Tenha sede de Deus. Tenha sede da palavra. Nós estamos nos últimos dias, nas últimas semanas. Coisas irão se levantar, circunstâncias irão se levantar, doutrinas irão se levantar, sofismas irão se levantar, homens irão se levantar, coisas irão acontecer para desviar a tua atenção e o teu olhar da palavra de Deus. Não importa o que aconteça, fique com o que a palavra diz. Fique com o que a palavra diz. Fique com o que a palavra diz. O diabo quer que você olhe para as circunstâncias, os homens querem que você olhe para os problemas, mas Deus quer que você fique com a sua palavra. Oh, aleluia. Oh, recante alabas. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, santo tu és, Senhor. Santo, santo, Oh, santo. aleluia. Santo, santo, santo. Será que você pode mergulhar mais em Deus essa noite? Tudo para Será que você você, pode desfrutar dessa unção, Jesus. dessa água que está nesse ambiente? Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri Que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, amém, queridos? Pode acender as luzes. Grupo Louvor, obrigado. Podem sentar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos falar hoje à noite, queridos, sobre como lidar com as promessas de Deus nas nossas vidas, ou como se relacionar com as promessas de Deus. Aquilo que a palavra diz que nós temos, o que nós somos e o que nós podemos.
Nós vamos aprender a se relacionar com a palavra para que ela possa se manifestar e se cumprir na nossa vida. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 1, todo mundo já chegou lá? No versículo 20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, diga o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas de Deus, querido, automaticamente já tem nele o sim. Amém? Abre lá em 2 de Pedro também, 2 de Pedro no capítulo 1. No momento, amados, que encontramos uma promessa de Deus nas Escrituras, nós já temos dele o sim. Amém? Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Diga, promessas. Para que por elas, olha só, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, por meio, querido, das promessas de Deus, nós participamos da sua natureza divina. Amém? Antes, queridos, de Jesus entrar na nossa vida, porque não é nós que entramos na vida de Jesus, mas é Jesus que entra na nossa vida. Amém? Então, antes da gente conhecer Jesus, antes que Jesus pudesse entrar na nossa vida, nós estávamos na contramão da promessa. Nós estávamos na contramão dos planos que Deus tinha, que Deus tem para a nossa vida. Estão entendendo isso? Agora, nós precisamos entender algo. Sabemos que de todas as promessas de Deus, nós temos deles o sim e o amém. Mas as promessas, elas têm duas vertentes, ok? Duas vertentes. Existem as promessas incondicional, existem as promessas condicionais. O que seria uma promessa incondicional? Você crendo ou não, as pessoas, o mundo inteiro, crendo ou não, Jesus está voltando e vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. Nem eu e nem você podemos interferir nisso. Jesus vai voltar e pronto. Isso é uma promessa incondicional. Nós não podemos interferir. Ok? Agora, o que seriam as promessas condicionais? Abre lá em Hebreus 4:12. As promessas condicionais, elas precisam de mim e de você. E se não estivermos agindo corretamente, tendo atitudes corretas, essas promessas não vão se cumprir automaticamente. Quantos estão entendendo isso? As promessas condicionais, ela precisa de uma atitude minha e sua. É um relacionamento com a palavra, com atitudes corretas para que elas possam se cumprir. Vocês estão comigo? Hebreus, no capítulo 4. A partir do versículo 2. Olha só o que diz. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. E eu gosto dessa versão aqui, porque continuando ela diz: a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi
misturada com a fé. Algumas versões dizem que não foram acompanhadas com a fé. Eu gosto dessa aqui, que diz que eles ouviram a palavra, ouviram a mensagem, mas de nada lhes serviram, porque não foi acompanhada ou misturada com a fé. Para as promessas se cumprirem na nossa vida, não é só a gente encontrar as promessas na Bíblia, mas elas também têm que ser misturadas com a fé. De nada lhes valeu, pois não foi misturada com a fé. Por aqueles que a ouviram, versículo 3. Pois nós, os que cremos, diga, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então, eles ouviram uma palavra de Deus. Entretanto, por ser uma palavra condicional, por não terem misturado com a fé, de nada lhes valeram. Vocês estão entendendo? Promessa condicional, uma palavra foi liberada para eles da parte de Deus, mas não foi misturada com a fé, e de nada lhes valeu. Abre lá em Gálatas, capítulo 1. Então nós precisamos entender, queridos, essa questão da palavra condicional, porque é isso que nós vamos ver hoje à noite. Nós precisamos misturar ela com a fé, precisamos ter uma postura, saber se relacionar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E o que nós vemos aqui em Hebreus 4, é que houve algumas pessoas que ouviram uma palavra, mas por não saberem se relacionar, de nada lhe serviram, não houve um cumprimento daquilo que Deus havia dito. Vocês estão comigo? Nós precisamos aprender a nos relacionar com aquilo com o que Deus diz. Nós já temos tudo, já temos a palavra, já temos as promessas. Amém, queridos? Às vezes nós precisamos estar atentos para não estar vivendo um evangelho de um Jesus pregado na cruz. Você não vive o evangelho de Jesus pregado na cruz, você vive o evangelho da ressurreição. Não é um coitadinho, o bichinho, mas é o Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou dentre os mortos. É aquele onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que te deu, para que você tivesse vida eterna. É um evangelho onde Jesus diz, eu vim para te dar uma vida, e não é uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. É o evangelho onde o Senhor vem e traz prosperidade. É um evangelho onde Deus diz, eu vim, eu morri naquela cruz e ressuscitei, e por causa das suas transgressões, daquilo que você fez, daquilo que aconteceu, agora você é perdoado, você é justificado, você tem livre acesso a Deus. E ele diz, eu vim para que você fosse curado. Aleluia. Amém, queridos? Agora nós precisamos pegar essas palavras, pegar o que Deus diz e nos relacionar com ela. Aprender a falar e a conversar e a declarar essas promessas. Rapaz, esse microfone, vocês deram ajeitado no som, estou achando minha voz tão bonita, não está? Amém, queridos? Então nós precisamos aprender a nos relacionar com as promessas do Senhor. É possível, queridos, que muitas pessoas passem por essa vida sem descobrir o que Deus tinha para a vida delas. Porque de fato sabemos que Deus tem planos para todo mundo. Amém? Um propósito, uma jornada e uma caminhada para cada um de nós. Mas eu quero te dizer, isso vai se cumprir automaticamente? Não. Isso precisa de um posicionamento de cada um, na forma como vai se relacionar com as promessas. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, a gente vai ver, por exemplo, a história do apóstolo Paulo, onde Deus tinha uma promessa condicional, diga, condicional, para a vida do apóstolo Paulo. E diz assim, a partir do versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno
e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Amém, queridos? Isso aqui é a carta do apóstolo Paulo, ele tratando do plano que Deus tinha para a vida dele. Mas eu não sei se você sabe, mas durante um tempo da vida do apóstolo Paulo, ele viveu separado dessa promessa. Vocês estão aqui? Ele andava perseguindo a igreja, prendendo os cristãos, participou da morte de alguns. Abra lá em Atos, no capítulo 9, vamos ver isso. Aqui em Atos, no capítulo 9, a gente vai ver um encontro que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus, e a partir desse momento é que o plano profético de Deus para a vida dele começou a entrar em ação. Foi somente quando ele teve um encontro genuíno com Jesus e a sua vida mudou radicalmente. Mas até esse momento, queridos, Paulo estava na contramão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque isso era o que a gente leu aqui em Gálatas 1,15, é uma promessa condicional. Se Paulo não se posicionasse, não cresse que Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir, ele poderia ter vivido mais uns 40, 50 anos, ou até mesmo morrido e não ter usufruído daquilo que Deus tinha para a vida dele. Vocês estão comigo? Olha só, Atos 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo, que aqui que é o apóstolo Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aqui, queridos, o cristianismo era chamado de o caminho, amém? Que pertencessem ao caminho, era a forma como ele chamava os crentes, os evangélicos, ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vocês entendem isso, queridos? O mesmo homem aqui que disse que Deus escolheu ele desde o ventre lá da sua mãe para um propósito específico, para um plano que Deus tinha para a vida dele, mas em um determinado momento ele não estava andando nesse plano que Deus tinha para a vida dele. Amém, queridos? Porque isso aqui era uma promessa condicional. Deus fez, tinha a parte dele, mas o homem precisava entrar nesse plano de Deus. Amém? Aí continua, versículo 6. Versículo 6, é isso? 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que ajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Versículo 12. Numa visão, um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhes Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente.
Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Amém, queridos? Então, por um período da vida do apóstolo Paulo, ele não estava sabendo se relacionar com o que Deus tinha para a vida dele. Ficou claro isso no texto que a gente acabou de ver? Amém? Ele não estava se relacionando com o que Deus tinha para ele. Ele estava na contramão do propósito de Deus. E nós precisamos atentar, queridos, para isso, porque muitas vezes estamos agindo assim. Não estamos sabendo se relacionar com o que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. Uma pessoa, na Bíblia, a gente vai ver agora, que não soube se relacionar com o que Deus tinha para a vida dele. Você vai ficar assim chocado com essa pessoa, que não soube se relacionar com o que Deus tinha para a vida dele, com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque talvez você possa estar aqui hoje à noite e até achar que está num determinado caminho envolvido com as coisas do Senhor. Mas deixa eu te dizer, Moisés, o cara que escreveu o Pentateuco, foi um homem que não soube se relacionar com o que Deus tinha para a vida dele. Abre lá no livro de Êxodos, no capítulo 17. Moisés perdeu, queridos, o que Deus tinha para a vida dele, porque ele não soube se relacionar com a promessa de Deus. Êxodo capítulo 17. Olha só. Todo mundo chegou lá? Versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha, diga, bata na rocha. E dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Nessa primeira passagem aqui, queridos, Deus dá uma instrução a Moisés, trazendo a instrução para ele, que para ele conseguir água para o povo lá no deserto, era para ele pegar a vara e bater na rocha e sair água daquela rocha. E a Bíblia diz que nesse primeiro momento foi assim que ele fez, ok? Deus tinha uma promessa para esse povo aqui, que eles iriam habitar numa terra que manava leite e mel, que era a terra de Canaã, e falou que todo esse povo aqui ia entrar nessa terra, inclusive Moisés. Vocês estão comigo? Essa era uma promessa que Deus tinha para a vida desse povo, mas era uma promessa condicional, diga condicional. Vá lá para o livro de Números agora, no capítulo 20. A partir do versículo 8. Todo mundo já chegou? Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, diga, falar. Deus mandou Moisés falar dessa vez, ok? Diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então, aqui Moisés já entra fazendo a parte dele, coisas que Deus não mandou ele falar nada disso. Vocês estão comigo? Deus não mandou ele mostrar essa ira, porque Moisés, ele representava Deus. Então, a partir do momento daquele comportamento que Moisés estava tendo, ele estava mostrando uma forma de Deus para aquele povo ali.
E Deus não queria ser apresentado para aquele povo daquele jeito, naquele momento. Deus queria que mesmo aquele povo que estava murmurando, que estava reclamando, Deus queria mostrar misericórdia naquele momento. Amém, queridos? E Moisés foi aqui com sua própria opinião, com a sua própria vontade, com aquilo que ele achava que era certo, com aquilo que ele achava que era justo, com aquilo que estava na sua cabeça, e começou a chamar o povo de rebelde. De fato, ele começou a esculhambar com o povo. Ok? Então Moisés ergueu o braço, versículo 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade e a minha misericórdia à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Vocês estão comigo? Moisés não soube se relacionar com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Qual foi o resultado disso, queridos? Moisés não entrou na terra prometida. Nós precisamos, queridos, aprender a nos relacionar com a promessa do Senhor. Abre lá em 2 de Crônicas, no capítulo 7. Vamos ver outra promessa condicional. Está muito rápido, queridos? Está dando para entender? Segunda Crônicas, no capítulo 7. Versículo 14. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se, diga, se, condicional. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem um se aqui. Isso é condicional. Ele só vai poder nos ouvir, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra se nós passarmos por todas essas etapas aqui. Que etapas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Vocês estão comigo, irmãos? Existe uma promessa de Deus aqui de nos ouvir, de perdoar e de sarar a nossa terra. Mas tem uma parte que é minha e sua, que é se humilhar, orar e buscar a sua face. Isso é promessa condicional. Ou seja, depende de mim e de você para que ela se cumpra. Se não fizermos essas coisas, queridos, dentro das promessas condicionais, elas não vão ser cumpridas. Amém? Abre lá em Hebreus, capítulo 11. E nós, queridos, só podemos se relacionar com essas promessas, com as promessas que Deus tem para a nossa vida, se crermos na sua palavra. De fato, a gente só pode se relacionar com Deus através da fé, se crermos na palavra. Hebreus 11, 6, é um versículo bastante conhecido, eu vou ler aqui umas passagens bem rápidas. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 3, vai lá para o versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se
vê, não foi feito do que é visível. 2 versículos aqui, queridos, que nos mostra o motivo de confiarmos nas promessas de Deus e na sua palavra. Porque a palavra de Deus, as promessas de Deus, o que está em jogo quando lançamos a nossa confiança naquilo que Deus diz, é o caráter de Deus. Estão entendendo isso? Quando Deus diz algo, o caráter dele está em jogo. E esse primeiro versículo que a gente leu, diz que se você quer se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe. Então, eu só posso me relacionar com Deus por meio da fé. Vocês estão comigo? E esse outro versículo, Hebreus 11:3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo que existe foi por causa de uma palavra liberada da parte de Deus. Tudo que existe foi por causa de uma palavra liberada da parte de Deus. Nós só estamos aqui nesse ambiente, respirando, porque existe oxigênio. E simplesmente Deus disse, haja o oxigênio. E eu e você estamos aqui vivos, respirando por causa da palavra. Porque Deus disse, haja oxigênio. Hebreus 13, no versículo 1. Hebreus 1, versículo 3. Diz assim, 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse outro trecho aqui de Hebreus fala que ele está sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Diga assim comigo, eu devo confiar na palavra de Deus, porque na palavra de Deus, o caráter de Deus está em jogo. Vocês estão entendendo isso? Porque ele disse, ele vai cumprir. Quando ele disse, haja oxigênio, está tendo oxigênio aqui. E a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todo dia, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Sustentando todas as coisas. Todo o universo, queridos, é sustentado pela palavra de Deus. Todo o universo. A Bíblia diz que quando Josué orou para que o sol parasse, dentro da consciência dele, ele achava que era o sol que rodava ali, em torno da terra. Mas de fato, hoje a gente entende, por causa das descobertas e da ciência, que é a terra que gira em torno do sol. Vocês estão comigo? O que nos leva a entender, e a gente sabe que quando a gente ora, Deus faz infinitamente mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos, não é assim? Então, de fato, ali não foi só o sol que parou, mas foi todo o universo que parou. Tudo parou, tudo teve que parar. Porque se só um parasse, queridos, poderia haver um choque, poderia haver um planeta se chocar, alguma coisa poderia acontecer, vocês estão entendendo isso? Mas todo o universo parou, porque a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Nada nesse mundo está solto, Deus não perdeu o controle, Deus está no controle de tudo. O final, tudo já está escrito. Aleluia. Vocês estão comigo, irmãos?
Não pense que se você entregou a sua vida a Jesus, que sua vida está solta, que sua vida está sem propósito, que sua vida... Não, você tem um dono. Existe alguém cuidando de você até enquanto você está dormindo. E não só cuidando, a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá até enquanto dorme. E quando você também está descansando, a Bíblia diz que aqueles que esperam, que descansam no Senhor, renovam as suas forças. Você entende que tudo é Ele? Que eu e você só somos uma bandeja dEle? Que o poder, a glória e a honra é dEle? Que não é na sua capacidade, não é na sua habilidade? Aleluia! Quando os homens e mulheres de Deus iam para a batalha na velha aliança, um homem investiu vários e vários bens, montou um exército enorme e Deus disse: desfaça desse exército. Ele disse: eu gastei tanto, eu investi tanto nesse exército para poder lutar e vencer essa batalha. E o homem de Deus apareceu e disse: muito mais tem o Senhor para te dar. Porque às vezes queremos usar as nossas habilidades, as nossas forças, mas quando você entra no plano de Deus, querido, o suprimento, o mantimento é Deus quem vai trazer. Aleluia. Precisamos entrar nesse trilho das promessas que Deus tem para as nossas vidas. A gente viu o apóstolo Paulo, em um determinado período da sua vida, estava andando na contramão, mas quando ele conheceu Jesus, ele mudou a sua vida radicalmente e entrou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém? Abre lá em Números, no capítulo 13. Vamos continuar vendo. Vamos ver outras pessoas que também não souberam se relacionar com a promessa de Deus. Números capítulo 13. Todo mundo chegou lá? Versículo 1. Números 13, 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Diga, que dou. Então Deus deu aqui essa terra a eles e mandou que Moisés escolhesse algumas pessoas aqui para reconhecerem essa terra. E ele diz: envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vai lá para o versículo 31, para a gente adiantar. Versículo 31. E aqui ele enviou os espiões, ok? E eles voltaram com um relatório. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. Qual era a promessa que Deus tinha aqui para esse povo? Deus disse que deu a terra a eles. Vocês estão comigo? Deus disse: essa terra eu dou a vocês. Essa terra é de vocês. Isso é uma promessa. Amém? E Deus tinha dito que tinha dado a esse povo essa terra. E aqui Deus instrui eles para que eles vão reconhecer essa terra. E eles voltam trazendo esse relatório: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32. E espalharam, diga, espalharam, entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O que era aquela terra? Diga, a promessa. E o que é que eles estavam fazendo? Falando mal, falando negativamente da promessa, falando do que Deus tinha dado a eles.
Você pode dizer amém? Falando mal da promessa. E aqui ele diz, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos, em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos, algumas versões dizem, né, infamaram. Né? Todos os que vimos, são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos ou éramos aos nossos próprios olhos e aos deles como gafanhotos. Isso é o relatório, isso é o que eles estavam falando daquilo que Deus tinha dado a eles. Alô? Esse marido não vale nada. Essa mulher não vale nada. Olha, essa igreja, sei não, ou igreja, o pastor, o irmão, vocês estão comigo? Não foi Deus que te deu esse homem, essa mulher? Alô? Então não fale mal não. Não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal do irmão. Não infame até a promessa. Aleluia. E aqui o texto é interessante também, porque diz que eles se viram e diz que o povo também viam eles como gafanhotos. Mas quantos sabem aqui que eles foram como espiões? Isso significa que ninguém viu eles, porque eles eram espiões. Mas eles se viam como gafanhotos e achavam que o povo também via eles como um gafanhoto. Vocês estão aqui? Aleluia. Isso, queridos, é o que acontece quando as pessoas não sabem se relacionar com o que Deus tem para a vida deles. O que aconteceu com a maioria desse povo aqui, com essa geração, que infamaram, que falaram mal, é que eles não entraram na terra prometida, não entraram naquilo que Deus tinha para a vida deles. Porque eles murmuravam, porque eles reclamavam, não vai dar certo, isso aqui não tem como acontecer, isso, aquilo, outro, Deus está demorando demais, esses negócios que Deus disse, essas palavras. Pronto, não vai acontecer, porque você está indo contrário ao que Deus tem para a sua vida. Vocês estão comigo? Aleluia. Isso traz, queridos, ensinamento precioso para a nossa vida hoje à noite. Porque às vezes nós nos perguntamos, por que aquilo que o profeta, às vezes inspirado por Deus, disse ao meu respeito, porque uma promessa que eu achei na Escritura, por que isso não está acontecendo na minha vida? Por quê? Por quê? Quem pode responder isso é eu e você mesmo. O que é que você tem feito com aquilo que Deus disse que é seu? Vocês estão aqui? Porque a gente gosta, né, até como um chavão, de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas em determinados momentos, em determinadas situações da nossa vida, nós pegamos aquilo que Deus disse, duvidamos, não acreditamos, ou simplesmente começamos a falar mal de uma certa forma. Vocês estão aqui? E isso tem impedido o cumprimento das promessas condicionais de Deus na nossa vida. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. A partir do versículo 17, aqui fala de Jacó e da sua esposa, ok? E Deus tinha uma promessa para ele,
para a vida desse casal aqui, desse povo aqui, através de seus filhos. E vamos ver o que é que acontece a partir do versículo 17, olha só. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, isso aqui era falando de Raquel, ok? A parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Versículo 18. Já ao ponto de sair-lhe a vida, né? Lá um parto complicado, que a gente entende aqui que estava tendo um parto complicado, com risco de vida, né? Quando estava morrendo, ou seja, diante de uma dificuldade, diante de uma pressão, diante de umas circunstâncias, ok, queridos? Eles tinham uma promessa aqui, esse casal de Deus, para a vida deles a respeito dessa criança, desse filho. E no versículo 18 diz assim, já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Diga, Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Sabe, querido, às vezes a gente não entende e não vê, às vezes, algo aqui nas Escrituras, mas quando a gente vai pesquisar o significado dessas coisas aqui, nós encontramos coisas maravilhosas aqui de Deus para a nossa vida. Quando Raquel estava aqui juntamente com essa parteira nesse momento de dificuldade, ela simplesmente pegou a promessa que Deus tinha dado para eles e por causa daquela circunstância, por causa daquela situação, ela colocou o nome do menino de Benoni. Quem sabe o que significa esse nome, Benoni? Alguém sabe? Alguém sabe? Filho de quê? Da minha aflição, filho da minha perdição. Entenderam isso? Do momento ali que ela estava vivendo, ela pegou a promessa de Deus e ia colocar o nome da criança, filho da minha perdição, filho da minha aflição. Mas o pai, diga, o pai, sabia se relacionar com a promessa de Deus. E o pai de imediato pula e diz, não. Porque no texto está logo o seguinte, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, diga Benjamim, que significa, esse menino aí, isso é uma promessa de Deus na minha vida, não, de forma nenhuma, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha força, filho da minha destra. Vocês estão comigo, queridos? Ele mudou a história dessa criança, porque soube se relacionar com a promessa de Deus. Vocês estão comigo? Ele mudou a história dessa criança. A criança ia ser Benoni, ele disse, vai ser Benjamim, filho da minha força, filho da minha força, filho da minha força. Aleluia. Abre lá em Lucas. Grupo, só um músico, ou violão, ou teclado. Pode subir aqui, ok? Lucas 24. É possível, amados, que diante de tantas circunstâncias, diante de tantas situações, nós possamos nos perder e não saber se relacionar com as promessas do Senhor. Por causa dos traumas, por causa de coisas graves às vezes que acontecem, nós muitas vezes nos perdemos e não conseguimos ver o que está adiante. Vocês estão comigo? Lucas, no capítulo 24, a gente vai ver aqui a história de dois homens que estavam a caminho de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia narra, e a gente sabe que Jesus, antes da gente entrar em Lucas 24, aqui a partir do versículo 13, para que a gente possa entender, querido, Jesus quando estava junto com esses homens aqui, Jesus ministrou para eles, eu acho que umas 4 vezes, acerca do que iria acontecer com ele. De que ele ia morrer, de que ele ia padecer, e no terceiro dia iria ressuscitar.
Jesus trazia essa promessa para esse povo, ministrou sobre isso para os seus discípulos, para aquele povo que estava junto dele ali, umas 4 vezes ou mais na Bíblia. Ok? Era uma promessa. Jesus dizia: olha, eu vou morrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Diga, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse terceiro dia era o domingo. Diga, domingo. Era um domingo, ok? E aqui a gente vai ver agora como estava o coração desses 2 discípulos de Jesus, que ouviram Jesus várias vezes ensinar e pregar sobre isso. Não só Jesus, mas toda a Escritura, todo o Velho Testamento. Jesus até quando vai ministrar para eles aqui diz: desde Moisés e os profetas que falam o que iria acontecer comigo. Ok? Vamos lá, versículo 13. Está funcionando o teclado? Estou ouvindo, não. Amém. Versículo 13, vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, queridos, esses homens estavam tão chocados com a morte de Jesus, com o que havia acontecido, que lhe veio uma cegueira espiritual, que eles não reconheceram que Jesus estava perto deles, caminhando com eles. E não é assim muitas vezes na nossa vida? Diante das dificuldades, vem uma pressão tão grande que a gente esquece que Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Aleluia. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Não sei se você sabe, mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo aqui, queridos. Jesus estava começando aqui um tratamento na mente deles. Estava começando um tratamento com o ânimo deles aqui. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos alegres. É assim? Com os rostos entristecidos. Acredito que eles estavam até chorando aqui. Acho que eles vinham caminhando e chorando, porque os semblantes deles estavam tristes. E um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E eles ali entristecidos, provavelmente, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez chorando, disseram: você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Você sabe que Jesus sabia. Amém, gente? Jesus sabia. Versículo 19. Jesus faz só assim: que coisas? Alô? Que coisas? Os homens lá, desesperados lá, entristecidos, chorando: rapaz, você não soube o que aconteceu, as coisas que aconteceram nesses últimos dias. E Jesus olha e pergunta para eles simplesmente: que coisas? Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Olha só, aqui ele vai começar a falar de algumas coisas e vai colocar no passado. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí olha só, em que tempo está agora? Versículo 21. E nós esperávamos, diga, esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Que dia era? O terceiro. Quantos dias Jesus disse que iria ressuscitar? Aí os caras dizem: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aí olha só o que mais que eles contam. Vê como, queridos, um trauma, uma coisa forte que muitas vezes pode acontecer na nossa vida, pode nos trazer uma cegueira, pode causar em nós, onde pode nos trazer um momento, possamos dizer assim, de apagão, e fazer com que a gente esqueça das promessas de Deus, daquilo que Deus disse que ia acontecer ao meu e ao seu respeito. Por causa de uma situação, por causa de uma frustração, vem uma cegueira, às vezes vem um coração endurecido, e impede de a gente avançar e não ver o que está muitas vezes diante dos nossos olhos. Muitas vezes os planos, as coisas que Deus tem para se manifestar na nossa vida, está na nossa porta. Mas às vezes nós colocamos a mente em coisas, nos distanciamos da palavra e não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos, prontinho para acontecer. De fato, como aqui até já tinha acontecido e não estavam usufruindo ainda. Olha só, versículo 22. Olha o que eles dizem. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, né? Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, né? E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Mas quem danado acredita em conversa de mulher? Vocês estão aqui? Não, porque as mulheres aqui, queridos, elas eram discriminadas. E isso talvez esteja sido um dos fatores de os homens não terem acreditado nas mulheres. Amém? A questão dos homens aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tinha essa questão. Amém? E aí eles dizem: olha, teve umas mulheres que foi lá no sepulcro, disse que não viu o corpo dele, disseram até que tiveram uma visão que um anjo apareceu, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, mas sei lá, se é conversa de mulher. Isso era eles contando para Jesus. Olha o que eles tinham. Vocês estão comigo? Que disseram que ele estava vivo. Versículo 24. Olha só o que mais. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Versículo 26. Não devia, eles ainda nem entenderam o que era Jesus. Jesus continuou: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e desapareceu da vista deles. Você pode dizer amém? Aleluia. Sabe, queridos, você pode ficar de pé. O grupo louvor pode vir aqui. Existem várias lições que nós podemos tirar hoje à noite, principalmente dessa última passagem que a gente viu aqui, porque a promessa de Jesus falava várias vezes. De fato, ele até prega, ele dá um sermão. Eu
queria até estar lá nesse sermão, onde Jesus começa a pregar de Gênesis a Apocalipse, para ir lá explicando sobre o plano da salvação, de que Jesus ia morrer, de que Jesus ia ressuscitar. E aqueles homens, por causa do trauma que eles tinham vivido ali em Jerusalém, presenciaram a morte de Jesus, tudo que aconteceu com Jesus. E aqui relata que eles já estavam no terceiro dia. Vocês estão comigo? Já estavam no terceiro dia. Ou seja, era o tempo da promessa se manifestar. Mas havia um problema com aqueles homens. Eles não estavam sabendo se relacionar com a promessa de Deus. Nós esperávamos, pensávamos que era Ele. Esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha o que eles falavam. Olha o que você está falando. Vocês estão aqui? Jesus disse: 3 dias eu vou ressuscitar. Passou os 3 dias. Eles disseram: já faz 3 dias. Eles disseram: já faz 3 dias. E Jesus se apresentando para eles. Sabe qual era o problema daqueles homens? É porque eles ainda não estavam na sexta-feira. Eles ainda não estavam vivendo a sexta, quando na verdade, de fato, já era domingo. Vocês estão aqui? Hoje é domingo. Saia da sexta. O problema é que não estamos sabendo se relacionar com a promessa de Deus. Nós estamos ainda na sexta. Nós estamos ainda lá na morte, no sepulcro, chorando. E Jesus diz para mim e para você: ei, é domingo, hoje é domingo. Eu estou aqui, eu ressuscitei. E porque Ele ressuscitou, você agora tem livre acesso a Deus. Por causa das feridas, você agora é sarado. Tudo se completou. Saia da sexta. Olhe para o seu vizinho e diga: saia da sexta. Você ainda está na sexta. Hoje é domingo. Aleluia. Nós temos, queridos, que aprender a nos relacionar com as promessas de Deus. Saia da mágoa do passado. Saia da dor do passado. Deixe de estar falando no passado. A promessa é no domingo. É 3 dias, já passou. A promessa já está manifesta na minha vida e na sua vida, queridos. A Bíblia diz que toda sorte de bênção já foi nos dada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é mais que já aconteceu. Antes eu e você estávamos sendo dominados pelo pecado, habitávamos no império das trevas, agora nós somos transportados para o reino de Deus. Isso é uma realidade. Não fique lá na sexta-feira do império das trevas, venha para o domingo. Aleluia. Todas as promessas de Deus já tem nele o sim e o amém. Aleluia. O problema é a gente aprender a se relacionar com aquilo que Deus já fez por mim e por você. Aleluia. Diga: Ele já fez. Você sabe, né, a frase que ele disse? A primeira parte que ele diz: Ele já fez. Lá na cruz do Calvário ele orou e disse: Pai,
o que eu vim fazer eu fiz, já está consumado. Já está prontinho para eles. Eles agora não vão mais receber condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação sobre eles. O meu sangue limpou eles de todo o pecado. Agora, Pai, o Senhor pode vir com o Espírito Santo e habitar dentro deles. São as promessas. Aleluia. Aí você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por um momento isso se perdeu, mas foi restaurado novamente. Aleluia. Aí Jesus veio, tirou toda a autoridade do diabo e deu à igreja. E agora a Bíblia diz que o maligno não tem mais domínio sobre você. O acesso que o diabo tem na minha vida e na sua vida é só quando eu e você permitimos. Mas se não permitimos, ele não suporta nem a presença. Mas não é nem por sua causa, é porque eu não sei se você sabe, mas se os olhos espirituais fossem abertos, talvez quando você se olhasse no espelho, estava lá Deus. Quando o diabo olha para mim e para você, ele vê Deus. Ele vê uma bandeira fincada do Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha. Quando ele vê a bandeirinha tremulando assim, ele diz: esse Deus nunca perdeu uma batalha. Se relacionando com as promessas do Senhor. Aleluia. Olhe para o seu vizinho e diga: você é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Não é que vai ser, já é. No verbo, eu não sei, os ministros que às vezes estão dirigindo o culto, às vezes, eu tenho que... A gente aprende que você não dizima para ser abençoado. Você dizima porque você é abençoado. Você dizima e oferta não é porque Deus vai te dar, não, é porque Ele já deu. É porque Ele permitiu eu e você ficar com 90% de tudo que a gente tem. Vocês estão aqui? Diga: eu sou abençoado. Eu tenho todas as promessas de Deus. E nele eu tenho o sim e o amém. Comece, queridos, a se relacionar com aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Comece a se relacionar com as promessas de Deus. Comece a entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Não murmure, não fale mal da promessa. Não importa o que aconteça, amados. Hoje é domingo. Aleluia. Saia da sexta-feira. Se você ficar lá atrás, com sua mente lá atrás, no passado, nas dores, por que aquilo não aconteceu? Oh, rapaz, era para ter sido assim, era para ter sido assado. E Deus, meu filho, eu estou aqui pertinho de você, já é domingo, pelo amor de Deus, saia desse negócio, saia da sexta. Eu já ressuscitei. Teus planos, teus projetos, está tudo aqui. Amém, queridos?
Sabe que o diabo tem pegado muita gente assim e deixado a pessoa presa no passado, ficar aqui. Até a religião fez isso. O povo que se diz cristão está lá, um Cristo lá, na Semana Santa pregado na cruz, o Cristo morto, isso, aquilo, outro. Alô, na sexta ainda. Eu acho que a maior celebração cristã não é a morte, mas é a ressurreição de Jesus. O diabo é especialista, queridos, em tentar pegar o povo de Deus e deixar eles presos ao passado, às coisas. Nas lamentações, nas tristezas. Oh, rapaz, Jesus morreu, pensei que era Ele. Esses sonhos morreram tudinho, acabou, se não tem mais jeito esse sonho, esses projetos. Oh, vocês estão aqui? Jesus diz para mim e para você hoje à noite: hoje é domingo. Os seus sonhos não morreram, está tudo aqui ainda. Então somente saia da sexta, avance mais uns 3 dias. Acelere mais a passada, meus queridos. Saia do passado. Vocês ainda estão lá atrás. Aleluia. A proposta do Evangelho é: viva o hoje, olhando para o futuro. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, vai brilhando até ser dia perfeito. Aleluia. Não tem mais que olhar, queridos, para trás. Já aconteceu, já foi consumado. O que falta agora, amados, é só a segunda vinda. E diante das coisas, às vezes, que a gente vê pelas Escrituras, pela palavra, está bem pertinho. Está às portas já. Se prepara. Anda em santidade, queridos. Mergulha nessa palavra. Não fica flertando com o mundo, queridos. Se você está em cima do muro, sabe? Um pé no mundo, um pé na igreja. Cuidado, senão você fica. Se posiciona. Porque essa é outra promessa, que você vai habitar eternamente com o Senhor, que Ele vai voltar. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado. Se morrer, vai se ressuscitar e vai voltar na glória com Ele, com o corpo totalmente glorificado. Mas se você não souber se relacionar, você pode perder isso. Nada nesse mundo, queridos, é melhor do que estar com o Senhor. Não existe nenhum lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Ministra aquele louvor novamente. O último que a gente. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Incondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele
são todas as coisas. Oh, não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. E é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Aleluia, glória a Deus. Você pode fechar seus olhos. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta. Se você está nesse lugar e você ainda não declarou Jesus como o Senhor da sua vida, você pode fazer isso agora. Você pode se render a Ele. Ou se você já entregou e sabe que tem se distanciado, tem esfriado na fé, se você tem perdido sua caminhada com Deus, não tem desejo de vir para a igreja, não tem desejo de orar, não tem desejo de ler a Bíblia, eu quero te dizer que você está precisando se reconciliar com o Senhor, está precisando se arrepender, vir aqui à frente e dizer: eu quero Jesus, eu quero uma nova unção, eu quero um óleo fresco sobre a minha vida, um bálsamo, eu quero Jesus. Sai do teu lugar bem rápido, sai do teu lugar, não pensa duas vezes. Nós não estamos aqui, irmãos, brincando de igreja, nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja que temos compromisso com o Senhor, nós sabemos para onde nós estamos indo, sabemos o que nós estamos fazendo agora. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, o céu é real, mas o inferno também é real. Amém? Não brinca com o pecado, não brinca de ser crente. Jesus, Ele quer mudar a tua história, mudar a tua família, restaurar teu casamento, restaurar a tua família, restaurar aquilo que foi perdido. Só o Senhor pode fazer isso, por você e pela sua casa. Você pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a oportunidade foi dada, Pai. Se porventura existe alguém aqui no nosso meio que tinha que entregar, Senhor, ou se reconciliar, entregar-se, Senhor, totalmente a Ti e não teve coragem, Senhor, que ele possa fazer isso com consciência, sozinho. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor possa aceitar. Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Eu oro para que haja uma reconciliação e uma entrega total, Pai. Coração sincero e contrito o Senhor não rejeita.
muito obrigado. Eu aproveito a oportunidade, Pai, e oro por cada pessoa que está nesse ambiente, para que, se porventura existe alguma dor, alguma enfermidade, Pai, no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito maligno de enfermidade, de doença, que tem causado mal, que tem roubado a paz, que tem roubado a saúde dessa pessoa, que tem roubado a alegria não somente dela, mas da família, Pai, que tem sofrido com essa enfermidade. Eu paraliso agora no poder que há no nome de Jesus. Eu digo, sai agora, no poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pela ressurreição dele, eu ordeno, seja curada agora, em nome de Jesus. Que desapareça toda dor na cabeça, ou da cabeça à planta dos pés, na alma ou no corpo, seja curada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, Pai, muito obrigado pelo teu refrigério na minha vida. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Há uma inclinação no meu coração para orar por finanças. Amém. Eu quero que você conecte sua fé com essa oração. A Bíblia diz, se dois orarem ou concordarem, qualquer coisa aqui na terra, a Bíblia diz que será ligado nos céus. E quando eu digo qualquer coisa, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. E deixa eu te dizer, o Senhor te fez uma pessoa próspera, inclusive financeiramente. Sabemos que prosperidade não é somente dinheiro, mas o dinheiro faz parte da prosperidade que você é. Você é uma pessoa próspera, você não vai ficar endividado. Eu declaro todas as contas pagas, todas as necessidades supridas. Eu declaro promoção para você no emprego, mais pessoas chegando no teu consultório, mais pessoas chegando na tua empresa, você fechando os melhores negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como nós temos ouvido, irmãos, esse ano ainda não acabou, e você ainda pode terminar esse ano com todas as tuas contas pagas, porque Deus não morreu em vão. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, recebe essa oração, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, eu declaro dívidas sendo perdoadas, dívidas sendo pagas, dívidas sendo perdoadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele pode fazer e vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você tem pensado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. Aleluia, diga muito obrigado, Senhor. Nós somos uma igreja fervorosa, meu irmão. Nós somos uma igreja quente, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que cremos no mover do Espírito. Nós cremos uma igreja que crê nos dons operando no nosso meio. Aleluia. Deixa eu te dizer, quando o Senhor nos dá uma inspiração, é para você pegar pelo Espírito, não como informação. Só para você saber que o que nós falamos aqui, que os nossos ministros pregam aqui, são coisas inspiradas. Eu fui numa fábrica essa semana, meu irmão, e como foi lindo aquele testemunho. Um dia a pessoa pode testemunhar aqui. Mas, querido, nós estávamos aqui numa inspiração como essa, orando por coisas. E sabe, irmãos, essa pessoa estava nesse culto. E eu ouvi, irmãos. Ela me falou para mim e para a Jocélia. Ela disse, olha, não tinha condições, pastor, de eu montar isso aqui. Não tinha condições. Mas o Senhor falou um dia, olha, Deus está fazendo coisas aqui. Deus está fazendo coisas, Deus está levantando coisas que aquela pessoa pegou pela fé, essa pessoa pegou pela fé. Meu irmão, ela hoje está com uma fábrica poderosa, meu irmão. Eu quero te dizer, se aconteceu com ela, pode acontecer com você.
Se você crê, você vê Deus se manifestar. Se você crê, você vê Deus se manifestar na tua vida. Amém? Diga: eu recebo tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado com a palavra? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, vamos orar, encerrar esse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terça-feira, culto poderoso aqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor fez no dia de hoje, por esse acréscimo na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Sabemos, Pai, que nós já estamos no tempo de cumprimento de profecia, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que nós recebemos em tempos passados, é chegado o tempo, Senhor, dessas profecias se cumprirem na nossa vida, na área financeira, familiar, emocional, em todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos e estamos com expectativas poderosas em Ti, na Tua palavra, para aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Eu declaro uma semana poderosa, uma semana de resultados, uma semana de colheitas, em nome de Jesus. Eu repreendo toda investida de Satanás contra os teus filhos, contra o teu casamento e contra a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a sabedoria dos céus para você administrar tudo aquilo que você precisa administrar, você sabendo lidar com situações difíceis, porque o Senhor já está com você, em nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Glória a Deus. Jesus, Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, Tu és digno da minha vida, digno de tudo.